Terapia. O convidado de hoje é o psicólogo Caio Graneiro. Um tema bastante delicado e que ele se mostrou muito disponível e se preparou com muito carinho para o nosso encontro de hoje. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Bom, Caio, é um hábito aqui da nossa página que o nosso próprio convidado possa se apresentar. Então vamos começar. Quem é o Caio Graneiro? Ótimo. Antes de tudo, dizer que o Caio Graneiro está acostumado a fazer o papel da Andréia, né? Então, essa coisa de ficar do outro lado, né? A gente que é psicólogo não é muito bom de paciente, né? Olha, Caio, então já te digo uma coisa. Fica aqui a revanche. Você pode me convidar para a sua página, que eu vou ficar quietinha e vou deixar você conduzir e vou sentir o frio na espinha ou na barriga que você deve estar sentindo hoje, né? Especialmente. Mas, bom, vamos lá. Oi, todo mundo. Eu sou o Caio. Eu tenho 32 anos, sou uma pessoa que gosta de pensar que a gente escolhe como a gente gasta a nossa vida, sabe? Eu não acho que tem propósito de fora para dentro, de dentro para fora. E eu acho que o propósito que eu encontrei para mim é de me gastar cuidando das pessoas, assim. Então, eu gosto de me pensar como alguém que escolhe gastar-se a si mesmo cuidando de outras pessoas. E aí, por conta disso, eu sou psicólogo e gosto de pensar que a psicologia ela acaba transformando o nosso olhar. Então, sou tão Caio quanto psicólogo. Não sei se eu consigo hoje separar uma coisa da outra, assim. Mas acho que é isso, assim. Sou uma pessoa que gosto muito de fazer muitas coisas, sabe? Eu vou viajar, mas tudo que eu faço, eu sempre penso, como eu posso me inspirar aqui para inspirar outras pessoas? E aí, enfim, tem a minha página lá, onde eu faço uma lição por dia e eu conto as minhas inspirações para as pessoas. E estamos aí nessa vida tentando ajudar outras pessoas com aquilo que já fez sentido pra gente. Acho que é isso. Então, já seguindo aí a palavra que você deixou como um gancho, né? Que é inspiração. Eu acho que essa noite aqui, quem vai inspirar os nossos ouvintes é você com a sua história, né? Nós escolhemos aqui com muito carinho uma história sua, onde envolve uma mãe narcisista. E para quem está aqui nos escutando, eu acho que a primeira coisa que tem que ficar claro, Caio, eu acho que vale a pena a gente aqui explicar o que é ser um narcisista. Como é que uma pessoa é narcisista? Como é que a gente identifica isso? Acho que é importante dizer que as coisas que eu vou falar aqui agora, com essa pergunta, por exemplo, eu fui compreender muito tempo depois, né? Porque sabe aquela coisa que a gente sofre bullying na escola para depois saber o que é bullying, né? Ninguém sabe que está sofrendo bullying. E esse nome, né, mãe narcisista e tal, é algo que eu pelo menos fui descobrir depois de formado. Depois, eu lembro o primeiro contato que eu tive com algo parecido, nem foi mãe narcisista, eu lembro que foi uma aula de Jung, e a professora falava de uma mãe devoradora, que tá ali na mesma e tal. Mas eu acho que, para deixar bem simples para todo mundo, eu acho que essa mãe, no caso de uma mãe narcisista, que está mais preocupada com ela mesma e com satisfazer os desejos e os impulsos dela do que de se preocupar com as necessidades dos seus filhos. Mas, mais do que isso, a gente pode pensar também em essas mães, e eu vou generalizar, falar de outras mães também, que causam e que provocam muito sofrimento nos seus filhos quando são controladoras ou violentas. Geralmente não é ou, né? Controladoras, violentas, possessivas, ciumentas, enfim, aí algumas mães vão para um lado, outras para o outro, mas de modo geral são as mães que estão mais interessadas, às vezes de uma forma patológica, outras vezes de um outro jeito, mas estão mais preocupadas com elas mesmas do que, enfim, de poder dar aquilo que o filho precisa, né? Uhum. Só vou contribuir aqui o que eu acho que tem que ficar claro, né? Quando a gente fala na nossa ciência da psique, da psicologia, o que é narcisismo, primeiro a gente escolheu a temática mãe, mas vamos colocar aqui qualquer pessoa, né? Sim. O que é um narcisista? São pessoas que têm uma necessidade muito grande de serem admirados,
São pessoas que acreditam que o outro não tem o menor valor. E são pessoas que não são empáticos. E aí o curioso e admirável em você, Caio, é que você vem de uma história de uma mãe narcisista e o grande exercício que você faz na sua profissão é ser empático. Então, eu acho que quando você escolheu o título, e aí, gente, foi o Caio que escolheu, e eu fico muito feliz em ele poder dividir isso com a gente já mostra que ele realmente conseguiu escapar disso, sendo o oposto do que ele tinha como modelo. E o melhor exemplo é esse homem que é empático e cuida das pessoas com o maior carinho e prazer. Se eu estiver falando alguma bobagem, me corrija, ok, Caio? Eu só queria acrescentar que não às vezes as pessoas acham que é uma coisa linda, né? Ai, que bonito. Teve uma mãe. Você pode falar palavrão aqui pro meu público? Porque o meu público está acostumado, eu solto uns. Então vamos lá, gente. Problema nenhum, aqui você é livre. Ótimo. Às vezes o povo fala, nossa, a mãe dele foi filha da p e ele tá aí cuidando de todo mundo. Mas isso também, de alguma forma, é uma marca, né? Porque eu acho que eu encontrei no cuidar o cuidado que eu mesmo não tive, né? Então eu acho que cuidar das pessoas, e a gente como terapeuta, a gente fica nessa posição, o Winnicott falava ali como uma mãe suficientemente boa. A gente repara esse lugar maternal, paternal. Então, de alguma forma, o caminho de cuidado, eu entendo que é o caminho que eu escolhi para reparar a minha história. Cuidando dos meus pacientes, das pessoas que me cercam, eu estou, de alguma forma, cuidando do que faltou de cuidado em mim, sabe? Não tem nada de glamuroso, tem de resiliente. E ter uma mãe que não é suficientemente boa, você encontrou alguma forma de reparentalizar a sua criança, que foi uma criança abandonada. Por falar nisso, vamos para a história, né? Como é que é ter uma mãe narcisista? Ótimo. Acho que eu vou contar aqui a minha história, mas não tem jeito, né? Eu sou psicólogo e quando eu decidi que eu queria falar disso, tem muito uma coisa minha de poder ajudar pessoas que estão sofrendo, às vezes, com uma coisa parecida com a minha e que não se dão conta, né? E eu vou começar por aí. A gente não nasce e alguém conta pra gente, olha, sua mãe é narcisista, ou não é assim que funciona. A gente não tem outro modelo de família, outro modelo de mãe, outro modelo de amor, que a gente recebe. O modelo que a gente tem é só aqui. Então, a primeira coisa que eu acho importante dizer é que eu era filho da minha mãe. E eu achava que minha mãe era minha mãe igual todas as mães são mães, né? E era difícil ser filho, né? Mas daí eu achava que era difícil para todo mundo, né? A mãe manda, a mãe exige coisas, a mãe... Não ficava muito claro para mim e, inclusive, assim, várias coisas eu descobri que eram violência muito tempo depois, né? Eu vou começar com uma coisa bem boba, mas ela é simbólica para mim. A gente, quando vai fazer uma palestra, vai fazer uma fala, a gente fica com aquilo reverberando dentro da gente, a gente fica mais sensível ao tema. Eu acabei de montar uma Torre Eiffel de Lego, de 2.000 peças. E porque ia fazer a live, lembrei de uma experiência que eu devia ter, sei lá, 5, 6 anos de idade. E eu nem sei se era tudo isso, assim, eu era bem novinho. E eu lembro de montar com blocos, de montar com Lego, uma torre, que não era a Torre Eiffel, mas era uma torre. E em algum momento minha mãe achou que eu não tinha mais que brincar, e eu lembro dela pegar a torre e jogar. E a torre, tipo, espatifar inteira. Hoje, sendo psicólogo, eu percebo como isso é violento. Porque aquilo era a minha produção. Eu tinha colocado afeto naquela construção. Eu, como toda criança, queria mostrar para minha mãe. E minha mãe ficar feliz e tal. Mas, lá quando criança, minha mãe pega o meu Lego, joga e despedaça, eu lembro de chorar quando isso aconteceu, mas para mim era isso. Mães, quando não querem que seus filhos brincam, elas param e pronto. E essa lembrança especificamente do Lego, por exemplo, eu só recuperei essa semana pensando na live e montando o meu próprio Lego.
Dito isso, tinha várias coisas que minha mãe fazia que eram... eu não sabia, mas que eram estranhas, que eram... mas que eu não sabia. Eu lembro de uma vez, André, eu estava na terapia, e eu falava para minha terapeuta, não, minha mãe ela só foi uma mãe ruim depois ali, a partir da adolescência. E aí a minha terapeuta, ela começou a conduzir a terapia de um jeito que eu fui me dando conta que, na verdade, minha mãe sempre foi narcísica, sempre foi... eu sempre brinco, né? Minha mãe sempre foi louca. Mas todo mundo, meus amigos achavam que as mães eram loucas. Ah, minha mãe é louca, minha mãe é louca. Só que só na adolescência eu fui me dando conta que o louca que eu falava não era o mesmo louca que eles falavam. Então, por exemplo, o louca dos meus amigos era minha mãe, que é que eu entro 10 horas da noite para jantar, sei lá. O meu louca era... minha mãe não esqueceu de me chamar. Ou me esqueceu no mercado. Ou me esqueceu... As mães dos meus amigos eram loucas porque elas se preocupavam. A minha, ela não estava lá. Então, aí você fala, Caio, mas todo mundo tem mães que... E esse é o problema. Quando eu comparava, era muito parecido. Mas aí, olhando para minha história, como tinha coisas... E eu estou trazendo as coisas mais bobinhas primeiro, para vocês irem entendendo que a coisa vai se complexizando. Uma coisa boa. Às vezes, eu almoçava cachorro-quente por 15 dias consecutivos. Minha mãe me levava para trabalhar com ela, eu tinha lá 13 anos, e ela ia comer no restaurante, no Viena, que era um restaurante caro, ainda é hoje, mas era mais caro há 20 anos atrás, e ela me dava R$2 que dava para comprar um cachorro-quente e um Tampico, que era um suco que não é suco, que é um negócio nojento, horrível. Bom, hoje, lá quando adolescente, tá bom, eu comi o cachorro-quente. Só que daí eu fui me dando conta que as mães de todos os meus amigos cozinhavam para eles. E a minha mãe não se importava de eu comer pão com salsicha durante muitos dias. Muitos dias. Bom, só que daí, na adolescência, eu fui me dando conta dessas coisas. Por que minha mãe nunca veio na minha reunião da escola? Por que minha mãe... Por que minha mãe, por exemplo, sai e me deixa sozinho com a minha irmã em casa de madrugada? Por que eu acordo... Enfim, coisas bobas, mas que... Só que daí, na adolescência, eu comecei a... Puxa, parece diferente. E falava assim pra minha mãe, não, mãe, eu acho que eu preciso comer arroz, feijão, não sei o quê. E aí, o narcisismo da minha mãe começa a se complexizar com coisas do tipo, bom, você quer trabalhar, você quer comer, você trabalha. Mas eu tinha que ir pra escola. Ué, se você escolhe ir pra escola, você que não coma. E aí eu ia pra escola sem comer, e aí dava o horário do lanche e tal, e meus amigos, mas você não vai comer nada? E eu ficava tipo, não, mas é que eu não trabalho, não sei o quê. E aí meus amigos falavam coisas como, mas sua mãe não te dá o dinheiro? Como assim? Como? Né? Então tinha o trabalho da escola, cada um tem que dar R$2 para comprar a cartolina. Eu não tinha. Uniforme, não tinha, era emprestado de alguém. E aí isso começou a ficar muito estranho, porque eu comecei a perceber que minha mãe não era louca, que nem todo mundo. Minha mãe era diferente. Eu lembro de uma vez especificamente que minha mãe decidiu que ela não ia mais me dar dinheiro para ir para a escola. Além de não me dar dinheiro para comer, ela não ia me dar dinheiro para ir para a escola. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Não é que minha mãe não me dava dinheiro do lanche. Ela me dava dinheiro do lanche e não tinha almoço em casa. Então, porque quem trabalha só janta em casa. Né? Só que nessa época eu tinha 13 anos, 14 anos. E aí eu lembro de um dia que ela não queria me dar dinheiro para ir para a escola. Só que eu morava em São Bernardo e estudava em São Caetano. E aí eu faltei numa prova, porque estava chovendo e não tinha como ir andando de São Bernardo para São Caetano com chuva. Bom, faltei na prova, não sei o quê. Comecei a faltar muito na escola. Sei lá, a diretora, a coordenadora chamou a minha mãe na escola. E eu lembro de uma esperança que tinha em mim, que era, agora... Né? E aí eu lembro, assim, eu lembro de ter chamado na diretoria e minha mãe falando, Caio, pra onde você está indo que você não tá vindo pra escola? E eu ficava tipo, não, mas você que não deixou eu vim, você não me deu dinheiro. E a minha mãe fazia,
Ai, olha, você vê, a gente cria o filho com tanto amor e ainda o filho mente na nossa cara. E eu ficava assim, meio louco, sabe? Meio tipo, não, mas espera, você que não deixou eu vir, você que me proibiu, você que... Bom, nisso, todo filho quer ter o amor da mãe, né? Eu Uhum. gosto de falar com meus pacientes que amor incondicional não é o amor do pai para o filho. Amor incondicional de verdade é do filho para o pai. Posso fazer um parênteses? Caio, eu também falo isso. E eu fui crucificada num congresso uma vez. E eu fico bastante feliz porque agora eu tenho alguém que pensa igualzinho. Um colega, porque exatamente. Agora explica por quê. Porque as pessoas não entendem isso, né? Romantizam o amor da mãe. Porque olha só que coisa interessante. Por mais que a mãe era louca, e eu vou chegar lá nessa parte, e era violenta, me deixava sem comer, todo o amor que eu conhecia era o amor que a minha mãe tinha me dado. Que era perverso, que era quebrado, que era doído, mas era tudo que eu conhecia. Então, toda a referência de amor que um filho tem é o amor da mãe. A mãe tem a referência do próprio amor que ela recebeu dos pais, das relações afetivas que ela já teve. O filho não. O filho só tem aquela única referência. Então, o amor do filho para mim é incondicional porque ele não conhece outro amor. A mãe conhece. E tinha esse desejo de agradar a minha mãe, de querer que minha mãe gostasse de mim, porque eu queria, quer dizer, o que tinha de tão errado comigo que minha mãe não gostava de mim? Eu lembro de uma vez que me marcou profundamente, que eu estava na sala, assim, deitado no sofá, e a empregada estava conversando com uma outra empregada do lado do condomínio. E a empregada falou alguma coisa assim para mim, ah, moleque, você me tratou mal. E aí a outra empregada fez assim, nossa, você não pode tratar o filho da sua patroa assim. E a empregada respondeu, imagina, ela trata ele muito pior. Eu lembro que aquilo Nossa, a empregada me tratando mal, que a outra viu como mal, se sente confortável em me tratar mal, porque ela própria reconhece que a minha mãe me trata muito pior. E nisso eu tentava agradar a minha mãe, eu tentava... Não, eu vou ser um bom filho. Porque se eu for um bom filho, minha mãe vai gostar de mim. Se eu for um bom filho, ela vai me amar. Então, eu comecei a tentar fazer tudo certo. Então, por exemplo, eu ia na igreja, eu era super crente nessa época e tal, e minha mãe me dava castigos que eram. Como eu era uma criança, uma adolescente nessa época já, muito certinho, porque eu queria agradar, eu não usava droga, eu não fazia, sei lá, não faltava na escola, assim, a não ser quando ela me obrigava, eu não... Então, o que ela tinha de castigo para me dar? Não ir na escola ou não ir na igreja. Era só isso. Eu não tinha videogame, quando eu ia para casa eu lia livros, eu sempre fui intelectual, de gostar de ler e tal. Não tinha outra coisa para me dar de castigo. Então, ela falava uma coisa assim, Caio, você só vai na igreja hoje se você lavar toda a louça. Então, eu acordava mais cedo e lavava toda a louça da casa, deixava tudo limpo. Dava meio-dia, que era a hora que eu tinha aqui para a igreja, eu era adolescente, o culto era tipo 2h30, porque era o culto dos adolescentes. Ela entrava na cozinha, via que eu tinha atendido as expectativas e ela começava a botar para fora Tupperware, panela, sabe aqueles armários que ela... E eu falava, não, mas eu lavei tudo, mas... Não, mas eu quero que... Eu decidi, e ela fazia desse jeito. Não, mas eu decidi que tudo é isso aqui também. E eu lavava. Só que daí... nessa hora que eu já tinha feito a minha parte, eu ficava emburrado. Ficava, mas isso aqui não é justo, eu lavei tudo. E aí ela falava o quê? Tá vendo? Você é um rebelde, você não me obedece, você... E eu pensava, tô rebelde. Eu devia ter ficado quieto, porque eu devia... Né? Eu voltava pra mim, afinal, eu queria conquistar o amor da minha mãe. Lembro de uma vez que minha mãe resolveu que para eu ir pra igreja, eu tinha que limpar as paredes da casa. Eu morava numa casa que tinha 4 quartos, 2 salas, era uma casa grande. E ao invés, eu acho que hoje eu olho para trás e falo, devia ter mandado ela tomar no meio do dela. Mas eu era uma adolescente querendo agradar. Então o que eu fazia? Eu lembro disso. Eu acordava às 6 horas da manhã, pegava lá o baldinho com sabão de coco e ia limpar as paredes da casa. Você já trouxe milhões de detalhes. E aí eu tô com o Hugo aqui, que ele parece que ele leu meu pensamento. Hugo Luminato, ele escreveu assim: gente, agora começo a entender o título da live. Como é que você sobreviveu? Então,
eu... Bom, deixa eu Terminar. eu acho que daí eu posso- eu comecei a tentar pedir ajuda para as pessoas. Porque em algum momento começou a ficar mais do que limpar a parede, limpar. Começou a ficar tipo: esse óculos que você tem, você não trabalhou para ter. Eu usava 6 graus, eu tinha 6 graus de miopia. Então, vai ficar de castigo de usar óculos. Então, começou a virar, começou a ter requinte de crueldade mesmo, porque uma pessoa que tem 6 graus de miopia, sem óculos, ela não consegue pegar ônibus, ela não consegue ler placa, ela não consegue nada, porque ela não enxerga. E começou a chegar num nível que começou a ficar muito grave. Então, eu comecei, antes de pedir ajuda, eu escondia. Mas teve um dia que minha mãe me deixou, tipo, 24 horas sem comer. E aí eu passei mal e o pastor da igreja descobriu, me deu uma bronca por cima. Como que você não fala nada e tal? Só que se eu falasse pra ele, eu ia chegar em casa e eu ia apanhar. Uhum. E o apanhar não era assim, que minha mãe, ai, vem aqui, filho, vou te dar umas chineladas. Não, era assim, cabo de vassoura, cuspe na cara, era apanhar, era surra de verdade. Quando as pessoas na igreja começaram a perceber que a coisa... morria de vergonha, eu contava algumas partes, mas minha mãe ela teve um ato que foi muito importante. Ela levou uma faca, um punhal para a igreja. A minha igreja era muito grande, tinha, sei lá, 1000 membros e tal. Ela levou um punhal para a igreja e ela falou para uma das pastoras: olha, eu estou trazendo esse punhal aqui porque eu estou com medo do meu filho pegar esse punhal e me matar. Eu era um menino, eu não matava nem formiga. A pastora, que era já experiente, ela pensou: essa mulher está psicotizando. Ela está trazendo essa faca aqui, porque se ela fazer mal pro filho dela, ela vai falar: não, ele era perigoso e não sei o quê. Só que minha mãe, como uma boa narcísica, ela era o quê? Popular, as pessoas gostavam dela, ela era loura, bonita, estava sempre de salto, tinha dinheiro, levava as pessoas na pizzaria, porque a gente falou do narcisismo lá no começo, o narciso gosta de ter atenção, então ele produz essa atenção. Então minha mãe era muito querida na igreja. Quando essa pastora foi falar, as pessoas falaram: imagina, esse moleque rebelde, você tá, né, não tá vendo direito, a mãe dele é maravilhosa, ela ora pelas pessoas na igreja. Então, assim, era a palavra de um adolescente contra a palavra da minha mãe. Até que um dia, eu tava, enfim, minha mãe tinha deixado sem comer, não sei o que e tal, e eu falei que ia falar com a pastora dela, e eu falei que ia pra igreja, e ela começou a brigar comigo, começou a tentar me segurar, e eu falei que a pastora ligou, eu comecei a gritar no telefone, uma cena bem barraco, assim, negócio horrível. E aí eu fui tentar sair, não sei o que, minha mãe começou a me bater, não sei o que, e nessa, ela já estava num processo tão violento que ela me mordeu. E ela me deixou marca de mordida. Talvez eu comece a chorar. Vamos lá. E... não vou conseguir falar, que merda. Vamos lá. Calma, calma. Sem pressa, Caio. Vou deixar você respirar e quero avisar aqui para quem está ouvindo a gente. A irmã do Caio está aqui, assistindo e nos ouvindo. E está dizendo que isso tudo que ele está contando realmente é verdade. Então, Caio, são lembranças pesadas, ninguém está com pressa, é só respirar fundo e a gente continua acessando sua memória, tá? E aí eu fui para a igreja, minha mãe rasgou minha roupa, imagina uma pessoa andando na rua com a roupa rasgada, sangrando, porque ela tinha me batido e tal. Só que lembra, eu queria o amor da minha mãe, né? Minha mãe. Então eu cheguei na igreja, eu não cheguei lá dizendo: olha, me bateu. Eu cheguei para ir conversar com a minha pastora que eu estava num processo de eu quero ser um bom filho. E na igreja evangélica tem uma fala que é assim: honra o teu pai e tua mãe, para que você vá bem, para que você viva. Então, além de tudo, ainda tinha uma ameaça de que se eu não obedecesse a minha mãe, Deus ia me castigar com a morte. Era um negócio bom. Eu lembro de chegar na igreja falando para minha pastora: não, porque eu não sei o que fazer mais, ela tá mandando eu obedecer. E a pastora: não, filho, Deus vai te ajudar, não sei o que. Me consolou ali, ficou preocupada, porque me viu com a roupa rasgada e tal, mas pediu para ela orar por mim. E ela me estendeu a mão para eu dar a mão para ela. E eu não sabia que minha mãe tinha deixado marca no meu corpo. Quando eu estendi a minha mão para segurar a mão da pastora, a pastora viu a marca da mordida.
E aí a pastora enlouqueceu, assim. Ela ficou tipo... Né? Porque imagina, eu hoje, como psicólogo, eu sei como é isso. Se um paciente meu chega com uma... é muito violento. Mas o que é importante de dizer? Essa era a minha realidade. Eu não sabia eu não tinha outra realidade, só tinha essa. E aí, quando a pastora viu a marca da mordida, ela me pegou, ela ficou fora de si, e aí ela saiu me arrastando, assim, na sala dos pastores da igreja. Olha isso, porque assim, era quase como se ela tivesse agora a prova cabal de que eu não era um mentiroso, que... Bom, para resumir, tá? Não adiantou muito, porque minha mãe foi na igreja, falou que eu tinha me mordido, que eu mesmo tinha me mordido para falar. Mas aí a coisa começou a ficar mais séria, né? Então os pastores começaram a se organizar e tal. E minha mãe deu uma acalmada, porque ela estava controlada. Mas isso durou, tipo, 2 meses, até que um dia ela me mandou embora de casa, porque ela tinha decidido que eu não podia usar meias brancas, porque... Enfim, porque ela achava que meia branca não devia usar. E ela encontrou meias brancas das minhas coisas e me mandou embora de casa. É importante dizer que eu estou, assim, contando um recorte do recorte do recorte, né? Porque foram muitos, mas é só para... Quando eu saí de casa, eu fui morar na casa de uma tia minha. E o que é importante também dizer? A minha fama na família era que eu era rebelde, desobediente, que eu não queria nada com nada, que eu não queria trabalhar. Porque não é que minha mãe falava, o Caio não quer trabalhar para ir para a escola. Ela dizia, ele não quer trabalhar. Então, não era assim, o Caio me desobedece para ir para a igreja. Não era o Caio não quer lavar as paredes de casa. Era para ir para a igreja. Era não, o Caio não me obedece. Né? Então as pessoas não tinham noção. Quando eu fui morar com a minha tia, aconteceu 2 coisas. Primeiro, minha tia começou a perceber que aquele menino rebelde, que na cabeça dela devia ser um punk que usava droga o dia inteiro, era um bobão, assim, porque eu era mesmo crente. 18 anos, nunca tinha beijado na boca. Eu saí de casa com 17. Nunca tinha beijado na boca, nada. Era super obediente. O pastor mandava, eu obedecia. Minha mãe mandava, eu obedecia. Né, tudo. E ela começou a se dar conta disso. E eu comecei a me dar conta de que, poxa, família não era aquilo. Né? Não era surra, não era gritaria, não era tudo que eu estava vivendo. E foi só aí que eu comecei a ter mais certeza de que tinha alguma coisa errada. Olha que coisa louca. Sendo mordido, espancado, humilhado, com sangue, eu não, até então, eu ainda nem achava que a culpa era minha. Eu não tinha noção de que eu era a vítima dessa história toda. Foi só quando eu saí de casa e tive uma segunda família que eu comecei a me dar conta de que o que eu vivia era, na verdade, uma realidade completamente corrompida. E por que também que tinha isso? Porque minha mãe não tinha contato com ninguém da família. Né? Então ela preservava. Tinha essa coisa também, que é muito clássico, de pessoas narcísicas. Elas constroem a família em volta dela, então elas brigam com todo mundo, porque elas não têm ninguém para vigiar, né, a relação com os filhos, com o marido e tal. Então, e aí, enfim, aí que eu fui me dando conta de que eu tinha passado por tudo isso, e aí respondendo então a pergunta, como eu sobrevivi? Cara, eu comecei a fazer terapia com 17 anos de idade, e hoje já faço terapia há 10 anos. Tive espaços em que eu não fiz terapia, porque eu tenho 32, mas fiz muita terapia, tive muita sorte, porque outras pessoas como eu foram para a prostituição, porque, ai, Caio, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? A gente fica com um senso de valor tão quebrado, tão destruído, que a gente se submete. Eu lembro de quando eu cheguei na terapia, a primeira terapia que eu fiz mesmo assim, eu tava num processo, tinha me assumido gay e tal, que eu chegava a fazer sexo com 3 pessoas num dia, sem usar camisinha. E eu não tinha... Por quê? Porque eu tinha uma noção tão distorcida do meu próprio valor que eu servia para ser utilizado, para ser produto, para ser usado por alguém. Né? E foi muito... Eu fazia terapia 3 vezes por semana e tal. Graças a Deus eu não tenho nunca peguei nenhuma DST, mas olha o quanto risco. Né? Eu podia ter HIV, eu podia ter outras DSTs, eu podia ter sido morto numa dessas, eu lembro, assim, desses processos muito violentos. Foi quando eu fui recuperando o meu valor e recuperando a ideia de que, não, peraí,
A pessoa corrompida é minha mãe. Amor não se merece. Né? Não tinha nada que eu pudesse fazer para minha mãe me amar. Minha mãe, ela tinha que me amar ou não me amar, porque a capacidade de amar estava nela. Como ela não tinha a capacidade de amar, ela não me amava. Mas não é porque eu era um filho ruim. Eu pensava, nossa, eu devia ter sido uma criança muito difícil, né, para minha mãe não gostar de mim. Mas hoje eu sei, não existe criança difícil. Existem mães despreparadas. Né? Só que todas essas compreensões demoraram muito tempo para acontecer. Eu tive que romper com a minha mãe. Fiquei muito tempo sem conseguir chegar perto. E até hoje, assim, meu namorado, minha mãe me ligou na segunda-feira. Meu namorado tava, liga pra sua mãe, liga pra sua mãe. Eu não consegui falar com a minha mãe essa semana. O Edson, ele diz, a mordida da sua mãe era meu pai me asfixiando. Então, isso é uma história que muita gente também vive em roupagens diferentes, né? Uma das perguntas que eu recebi durante a semana é se ter uma mãe narcisista é não ter. E eu queria transformar ela de uma outra forma. Mesmo tendo uma mãe narcisista, vale a pena ter uma mãe? Nossa. Sabia que você ia me matar com essa pergunta. Não, essa é uma pergunta difícil. Ó, sinceramente, eu tenho muita... Bom, vamos responder pela minha experiência. Eu lembro de, com 17, 18 anos, com essa pastora, assim, ela me perguntava, o que você acha que poderia acontecer se sua mãe morresse? Aí eu lembro de pensar, todos os meus problemas estariam resolvidos. Então, eu acho que essa era uma coisa. Eu acho que se eu não tivesse uma mãe, talvez eu teria essa falta, né? Puxa, como seria ter uma mãe? Mas é louco, porque ainda hoje eu tenho isso, sabe? Quem seria eu se eu tivesse tido uma mãe que, sei lá, qualquer coisa que mãe faz? E eu acho que não ter uma mãe te dá a chance de sonhar. Tipo, nossa, se eu tivesse uma mãe ia ser assim, ia ser assado. Quando a gente tem uma mãe narcisista, é muito violento. Porque olha só, Dia das Mães, eu lembro, em algum momento da vida, eu fui intérprete de língua de sinais e tal, eu trabalhava em escola. Em época de Dia das Mães, assim, mamãe é a coisa mais perfeita, o melhor presente. E aquilo me dava uma raiva. Que eu ficava tipo, não! Mamãe não é isso, mamãe é violenta, mamãe acaba com a gente, mamãe destrói a gente, mamãe... Então, eu não sei, assim, eu não tenho como responder isso com certeza, mas eu tenho a sensação de que ter tido uma mãe como a que eu tive, mesmo depois, quando as coisas mudaram, assim, só um parênteses aqui, a minha mãe teve câncer na cabeça, do tamanho de uma laranja, quase morreu e tal. E ela tirou um pedaço do cérebro muito significativo. Então, ela mudou a personalidade, mudou tudo. Então, é muito louco, porque a mãe que eu tenho hoje não é a mesma mãe que eu tive. Ela não é mais uma mulher violenta, mas ela nem é mais aquela mulher. Hoje ela é uma... Hoje ela parece... Ela tá mais próxima de uma criança de síndrome de Down. Sabe quando, mesmo sendo adulto, a criança com síndrome de Down preserva aquela coisa meio infantil. Sim, regredida. Regredida e tal. Minha mãe, ela depois do câncer ficou isso. Então, eu falo da minha mãe porque a mãe que eu tenho hoje não é aquela mãe. Mas é muito louco, assim, porque eu fico pensando que se eu não tivesse tido essa mãe, talvez eu teria uma passagem pela sociedade muito mais confortável, muito mais fácil, muito mais simples. Então, não sei, eu penso que não ter tido uma mãe seria melhor do que ter tido a mãe que eu tive. Por outro lado, eu sobrevivi. E minha mãe, ela errou em muitas coisas, mas eu penso que ela acertou em algumas coisas. Porque, bem ou mal, ela me deu alguma estrutura para que eu conseguisse... Porque eu não psicotizei, eu podia ser um psicótico. Né? Eu podia ser... eu penso assim, que como minha mãe tinha uma família, então eu tinha tias, eu tinha avó, eu tinha avô, que eram distantes, mas que fizeram alguma função ali. Então, eu sei que tem pessoas que sofreram coisas muito piores do que eu. Né? Então, eu também penso que, de alguma forma, eu tive sorte de ter conseguido sobreviver a isso. E, em algum aspecto, minha mãe me deu cachorro-quente, mas me deu cachorro-quente. Podia ter me deixado morrer de fome. Eu tenho alguma gratidão, não à minha mãe pelas coisas dela, mas à vida, assim. Porque a vida
providenciou que eu existisse mesmo com essa mãe. Não sem marcas, mas que eu existisse. Eu acho que não ter uma mãe sempre causa alguma ausência de referência afetiva. E ter uma mãe narcisista também causa algum tipo de efeito negativo, e a gente está vendo aqui algumas marcas que são irreparáveis e inesquecíveis, mas eu acho que entre a violência e a ausência, eu prefiro o caminho do meio, que é a imaginação. Você falou isso lindamente, essa palavra, porque quando a gente não tem nada, a gente tem a liberdade de imaginar alguma coisa que a gente gostaria de ter. E a violência não te dá espaço para isso, né? Não tem nem tempo, né? Exatamente, né? Você está muito preocupado em se proteger. Em sobreviver, porque eu acho que a sua história, Caio, como de muitas pessoas que devem estar aqui nos escutando e se identificando um pouco, são histórias de sobrevivência. Porque você falou do oposto disso tudo, né? Para onde vai uma pessoa, para onde ela se encaminha quando ela não consegue sobreviver? E uma das coisas é a exposição sexual, né? Porque ela continua em busca daquilo que ela conheceu. O que essa criança conheceu? Ela conheceu a violência. Então, nada mais sofisticado do que a própria autoviolência, né? Como a prostituição, como as tentativas de suicídio e por aí vai. A gente que trabalha com esse público, a gente sabe o que a gente está falando. Então, assim, Caio, conhecendo aquele menino lá, o Caio, né? Tímido, que buscava o amor da mãe, e hoje é esse homem resiliente, psicólogo, que se expressa lindamente, que tem muita consciência do papel dele social e do homem que vem se construindo. Me diz uma coisa, você acha que você estaria onde se você não tivesse sobrevivido? Morto. Não, brincadeira, mas... Olha, não duvido, talvez seja uma possibilidade. Você sabe que eu sou super careta, tipo, do ponto de vista de droga, e eu sempre tive muito medo, sabe, de usar droga, de qualquer coisa que fosse muito violento e que pudesse ser adictivo. Então eu morei na Irlanda um tempo, eu nunca quis ir jogar no cassino e tal. Porque eu tenho dentro de mim que eu, de novo, me livrei por sorte, assim, porque eu acho que eu tenho tudo, eu tinha tudo para ser um cara, um drogado, um adicto, assim, no tráfico, sei lá, um cara desses que vai pro cemitério e bebe sangue, sabe esse povo que rompe, que se marginaliza, não marginado do ponto de vista da pobreza, mas que usa droga. Porque o vazio da experiência da violência contínua é muito difícil de se reparar. E acho que, ao dizer isso, acho que é super importante, se alguém está ouvindo isso e se identificou, o mais importante é se lembrar, a gente não tem culpa. Né? Eu não tive culpa. Minha irmã não tinha culpa. A pessoa que está assistindo não tem culpa. E a parte mais difícil é se afastar dessa culpa. E depois disso, a gente fica tóxico, sabe? Logo que a gente fica mesmo, assim. Eu fui muito tóxico. E até hoje eu cuido da minha toxicidade, porque eu aprendi um amor cheio de perversão, né? Eu lembro de um namorado, a primeira experiência de amor que eu tive, ele falava assim, por que quando você tá triste, você me agride, não fisicamente, mas eu, tipo, brigava com ele, né? Por que você não me pede ajuda? E eu estava em terapia na época e tal, isso faz 12 anos. E eu não entendia por que quando eu queria um abraço, eu empurrava, não queria ver ele. Eu não entendia por que quando eu queria colo, eu pensava em fazer sexo. Eu não entendia. Demorou muito para entender, porque era tudo muito perverso. E a culpa não era minha. Mesmo quando um adulto Então, conforme eu fui podendo me desfazer da culpa e fui encontrando cura para esses lugares, então, aprendendo a pedir colo, aprendendo que, sim, eu tenho marcas. E quando eu falo tenho, não é tinha. Eu as tenho. E é um processo
Vou dar um exemplo, né? Eu sou uma pessoa dominadora. Eu estava falando de live. Por que eu sempre sou o que recebe na live? Porque eu gosto do controle, eu gosto... E por quê? Porque a vida inteira eu fui invadido. A vida inteira eu fui violentado. Eu não sei se nessa vida eu vou conseguir me tornar alguém que consegue ficar, não controlar ou relaxar. Porque é muito difícil. Então, eu tenho marcas até hoje. Agora, não é porque eu tenho marcas que eu não consegui ter uma vida em paz, que eu não consegui aprender um amor mais excelente do que o que a minha mãe me ensinou, que eu não conseguia criar relações de amor real. Eu tenho amigos de 15 anos, de 20 anos que eu os amo e eu sei que eles me amam. Minha irmã comentou aqui em algum momento, ela falou, você precisa falar que hoje você usa isso para curar as pessoas. Eu fiz um evento ano passado que minha irmã estava. E eu estava lá conduzindo o evento, um evento que chama de mergulho, que eu levo as pessoas para um sítio e faço um monte de coisa terapêutica. E aí minha irmã uma hora pegou o microfone e ela falou assim, Caio, eu nunca imaginei que você ia ser usado para me curar. E olha que coisa louca. A partir de toda essa dor, eu tenho marcas, mas essas marcas podem ser usadas para destruição, como eu falei, a minha toxicidade, mas o mesmo veneno da cobra, que é super tóxico e que mata uma pessoa, também produz vacina. Quando a gente se arrisca a olhar para a nossa vulnerabilidade, a mergulhar no nosso processo de autoconhecimento, a gente vai transformar a nossa dor, as nossas marcas em possibilidade de cura para outras pessoas. Não sem dor, não sem medo, não sem luta, mas ainda assim cura. Quando é que você deu conta que você queria ser psicólogo? Por que eu estou perguntando isso? Não é por curiosidade da profissão. É porque, assim, tão tóxico o que você viveu, é tão perverso, é tão doído, tão sofrido. Como é que você ainda viu possibilidade de ter força para ajudar outras pessoas? Mas é porque, então, interessante isso. Foi assim que eu sobrevivi. Eu aprendi eu sempre cuidei. Sempre. Assim, minha mãe era uma mãe narcisista. Eu tenho 4 irmãos. Então, meus 2 irmãos menores, eles também não tinham uma mãe. Então, por exemplo, teve uma época que eu acordava 6 horas da manhã, levava meu irmão na escola, voltava para minha escola, ia para a escola, estudava, voltava, buscava meu irmão. Não era assim. Era tipo 5 quilômetros de distância. Levava um, voltava. E à noite ia buscar minha outra irmã, voltava. Então, de alguma forma, eu fui existindo no cuidado. Né? Meus irmãos não tinham uma mãe que colocava eles para dormir. Assim como eu não tinha. Só que, por exemplo, meu irmão mais nova é 10 anos mais nova do que eu. Então, eu tinha essa coisa de muita falta de afeto, muita falta de carinho, muita falta de tudo. Então, eu acabava compensando isso, dando muito. Então, eu colocava meus irmãos para dormir todo dia, contava historinha, um dormia com um, depois dormia com o outro, eu toco, flauta, piano, enfim, tocava para eles, cantava para eles. Então, eu estava sempre imbuído desse cuidado com os meus irmãos. De alguma forma, isso foi a minha... Eu tinha esperança no afeto, na relação com os meus irmãos. Então, eu acho que foi natural para mim, quando fiquei mais velho, entender que eu tinha função no cuidado. E que eu era um bom cuidador. E eu acho que sou mesmo, assim. Acho que cuido bem. E aí, acho que essa experiência de sobreviver a partir do cuidado me levou naturalmente para um caminho de cuidado. Porém, de novo, para não romantizar, eu tenho muita dificuldade de ser cuidado. Eu aprendi a cuidar, mas estou aprendendo com muito sacrifício a ser cuidado. E peço ajuda. Até te falei na mensagem, né? Ficar sensível. Por quê? Porque eu sei que é parte do meu processo de cura dessa minha história, cuidar, mas também aprender a me permitir ser cuidado. Então, hoje estou triste, eu faço vídeos e falo para as pessoas, gente, hoje estou mais triste, né? Puxa, às vezes é difícil, porque é a única chance que eu tenho de não me tornar um narcísico que sou maravilhoso e que repetir a minha mãe. Então eu sou vigilante com isso, mesmo sendo psicólogo. Eu acho que a sua hipercompensação que gerou o cuidado com os seus irmãos, de alguma forma também cuidou de você, né?
Eu acho que ali foi uma retroalimentação. Vocês conseguem conversar sobre isso? Sobre essa mãe? Com os meus irmãos eram testemunhas, né? De tudo, e eles também viveram várias coisas. Então, a gente não fala, porque a gente não fala mesmo assim. A gente fala assim, a gente sabe da nossa história. A gente não faz nos pormenores, porque é muito duro. Né? Contar a versão curta é difícil. A versão estendida, a versão é muito duro. Assim, tem muitas coisas que passam por lugares assim, são muito obscuros, mas que seria violento dividir num lugar não privado, né? Talvez numa conversa, eu e você, eu falaria coisa, mas é que eu tô numa live e tal. Então, assim, eu tô contando a parte possível de contar. Uhum. E tem uma coisa também que é interessante, que a gente não fala isso também com a minha mãe. Porque ela teve o câncer, e mesmo com o câncer, com tudo, ela sabe. Então, às vezes ela solta assim, não, mas é que eu errei muito com eles. Não, mas é que ela não, a minha mãe não sabe, ela desaprendeu a ler, desaprendeu a falar, virou, de novo, assim, virou uma criança. Mas foi tão forte a história toda, que ela tem, eu não sei se ela tem clareza, mas ela sabe que e ela hoje compreende o câncer que ela teve como um castigo que Deus deu para ela, porque ela foi muito ruim, então ela tem uma chance de ser melhor. Então ela faz um esforço para tentar ser melhor, porque é como se ela tivesse ganhado uma segunda chance. Ela está tentando usar. Eu acho que de alguma forma, Caio, eu ainda acredito que, mesmo que a literatura diga o contrário, eu acho que a gente, até um narcisista é capaz de tomar uma certa consciência da questão dele e tentar se autorresgatar, se é que essa é a palavra mais adequada. Você conseguiu já perdoar? Sim e não. Eu brinco que eu espero o dia que minha mãe morrer para poder perdoá-la pela última vez. Porque enquanto ela está viva, assim, eu fiz vários movimentos de perdão. E assim, gente, tem menor, não por ela, nunca por ela. Assim, eu tenho muita clareza que eu não devo nada a ela, né? Mas por mim, assim, porque eu não queria carregar. Eu sou psicólogo, eu sei que quando a gente tem a mãe de referência, não quero ser como ela, não quero ser como ela, ela é minha referência, ela continua sendo a referência. Então, fiz muitos movimentos de perdão, muitos. Perdoei muitas vezes. Mas passa-se 2, 3 anos, eu tenho um problema na minha relação com meu namorado. E eu sei que tu tá ligado diretamente. E aí, assim, puta, essa filha de uma p que me maltratou, Então, eu acho que assim, eu vou perdoar a minha mãe a última vez, o dia que ela morrer. E talvez, Andréia, mesmo depois que ela morrer, eu ainda vou precisar perdoar muitas e muitas vezes. O perdão, para mim, é uma prática de continuidade, assim. Talvez quando eu morrer, eu vou perdoar ela pela última vez, não sei. Mas é um processo. Eu não me sinto mais alguém amargurado, porque fui, mas não sou mais. Assim, consegui. Tanto que hoje eu consigo falar com a minha mãe, cuidar da minha mãe, mas nunca com obrigação. Nunca, porque eu não tenho obrigação nenhuma. Eu não devo nada. E eu marco isso porque é muito comum em filhos de mãe narcisista. Não, mas tem que cuidar da minha mãe, que é uma velha, tá morrendo, se eu não cuidar, quem vai cuidar? Se ela não tiver ninguém para cuidar dela, isso é fruto das escolhas que ela fez durante uma vida. Então, eu tenho zero, né? Mas, de novo, é por mim. E esse perdão não é um perdão de perdoar e ser fofo, perdoar. É um perdão do tipo, nossa, tô com raiva. Raiva não é algo que eu quero cultivar dentro de mim. Não quero digerir raiva. Né? Puxa, estou sentindo violência. Não, violência não é algo que eu quero reproduzir. Então, o perdão está nesse lugar. Não no lugar de que eu deva, de que eu tenho, não tem nada. Não devo nada a ela. Devo a mim. E eu não quero caminhar minha vida amarrado a essa história. Então, todas as vezes que ela aparece de um jeito duro, feio, qualquer coisa assim, eu pratico, eu escolho perdão ao invés de remoer. O que você acha que é mais difícil? A violência psicológica ou a violência emocional? E a física, você quis dizer? Desculpa, a física.
Não sei se é a resposta que você quer, mas é a resposta que eu tenho para dar. Ninguém que foi violentado fisicamente não foi violentado emocionalmente. Então não tem essa do que é pior. A violência emocional é uma violência, a violência física são duas. Ninguém que te violenta fisicamente vai te violentar só fisicamente. Então, a violência física é pior porque ela vem junto com a violência emocional. Ai, Caio, mas a violência emocional não é ruim? Não, é terrível. Você não tem que sofrer violência emocional. A violência emocional ela é tão destruidora quanto a violência física. Mas a violência física vem junto. Uma vez eu tava na balada com uma amiga minha, minha amiga ficou bêbada, não sei o que, ela me arranhou. Arranhou. Eu não vi na hora, não sei o que. No dia seguinte, eu fui tomar banho, eu vi o arranhão, eu paralisei. Eu fiquei mal, eu fiquei, cara, não sei nem explicar. Minha amiga, essa amiga também é psicóloga, ela sabia da minha história, assim, eu não conseguia olhar pra cara dela por um tempo, eu chorava, por quê? Porque aquele arranhão no meu corpo me levou para tantas marcas, para tantas... então, assim, a violência psicológica ela é terrível, mas a violência física, ela te marca no corpo. E o corpo, assim, as marcas no corpo, elas ficam na pele, assim, é muito... Então, eu acho que a violência física, ela é pior porque ela vem junto com a violência emocional e tudo mais. Eu costumo dizer que uma violência puxa a outra e o mais difícil é qual a gente tem condições de combater, porque da mesma forma que uma violência puxa a outra, a gente também combate uma violência e afastando a outra também. Então, assim, é legal você responder dessa forma, porque as pessoas sempre gostam de separar, e não existe separação. Violência é violência e ela vem embutida uma atrás da outra e a gente não vai percebendo. Um narcisista, ele sabe que ele é tóxico? Eu acho que qualquer pessoa, mas eu sou psicólogo, não sei, né? Eu acho que qualquer pessoa tem condição de desenvolver autoconhecimento. Quando ela tem faculdades mentais preservadas. Sim. Ela tem condição de desenvolver autoconhecimento sobre si mesma. E ela pode usar esse autoconhecimento a favor dela. O custo disso é muito alto, porque eu sei o custo que eu pago para poder conter toda a toxicidade que eu recebi da minha mãe, e por conta do custo ser muito alto, poucas pessoas estão dispostas a pagar o preço. Então, é mais fácil para um narcisista separado, mudar de marido, mudar de casa, mudar de igreja, mudar... Minha mãe fazia isso, mudava de casa, mudava de igreja, mudava, do que diante de alguém que aponte, porque sempre alguém aponta, essa pessoa poder parar, reconhecer aquilo e tentar mudar, né? Acho que isso é para todos nós, né? A nossa chance de evolução está em parar, olhar, reconhecer e tentar mudar. Não precisa ser narcisista para não querer mudar. Acho que o narcisista, ele tem ferramentas para não mudar, porque ele é bem sucedido financeiramente, ele é articulado, ele consegue, minha mãe conseguiu o homem que ela queria, então ela podia só não mudar. A escolha para o narcisista talvez é mais difícil, porque o custo de mudança é muito alto, e ele pode só não mudar, destruindo todo mundo que está à sua volta. É uma pena, mas eu acredito, assim, acho que se eu não acreditasse na possibilidade de mudança, eu não era psicólogo. Que lindo! Vamos terminar a live, Caio? Eu acho que de um jeito diferente. Queria muito que você tentasse acessar alguma memória sua com a sua mãe. A gente falou tanto sobre o lado ruim de uma mãe narcisista, que está embutido, inclusive, né, no transtorno borderline. Eu queria muito que você tentasse acessar uma memória boa que faz você também... Não tenho. Nenhuma? Porque sempre que eu... Nem essa... Assim, poderia... Não, Caio, nem essa que te leva a ser psicólogo? Ou você acha que a psicologia... Não, sabe por que não? Porque toda vez que eu penso numa memória boa, por exemplo, e ela me comprou tal coisa. Puta, me comprou porque 2 dias antes tinha me batido, tava culpada. Assim, é muito louco, porque talvez antes de ter mergulhado na minha história, eu conseguiria dizer, e quando ela fez tal coisa, me levou para viajar para tal lugar. Mas depois que eu tive compreensão, não tinha, porque mesmo as coisas boas, hoje eu olho e penso, foi por ela.
foi por ela de novo. Puta, foi por ela aqui também. Aqui. O que eu posso dizer memórias boas da minha infância. Né? Eu tenho, por exemplo, experiências de brincar na fazenda do meu avô. Eu tenho experiências de cantar com os meus irmãos e contar historinha para os meus irmãos. E abraçar o meu irmão para levar... Mas é muito difícil, porque todas essas experiências... mas eu abraçava o meu irmão porque ele estava com frio, porque minha mãe não dava o cobertor. Puta, então, assim... Eu não tenho. E eu não finjo que tenho, porque a minha história é uma história de violência. As coisas boas que eu tenho para contar são permeadas por violência e eu respeito e honro essa história. Foi a violência que me fez me tornar um cuidador e as partes boas que eu tenho nessa história não são as que passam pela minha mãe. São as que passam pelos meus irmãos, são as que passam pela minha família maior, não pela minha mãe, infelizmente. Ela perdeu uma grande chance de ser uma boa mãe, mas ela não foi. Sim. Bom, é bom saber disso, porque definitivamente a gente consegue de novo falar: parem de romantizar as relações entre pais e filhos. A gente não sabe o que se passa dentro da casa de cada um, né? Sim. Caio, você quer deixar aqui algum recado? Como é que a gente encontra? Como é que a gente faz para falar com você? Tá aí aberto para você se despedir. Esse Caio que vocês estão vendo aqui é um Caio vulnerável. E se você quiser um terapeuta, desses que parecem terapeutas, nunca me procure. Nem vá para minha página, porque eu só sei existir a partir da minha vulnerabilidade. E eu tô dizendo isso porque essa é a minha ferramenta de trabalho. Então, assim, quer ouvir outras coisas como essa, vai lá na minha página, Caio Graneiro. Eu sou um sobrevivente de uma mãe narcisista, e isso significa que você que está em casa também pode sobreviver a uma mãe, a um pai, a um abuso sexual, nós temos capacidade de sobreviver. Uma coisa rápida que eu gosto sempre de dizer: eu fui estudar, por conta da minha história, tem um conceito que a gente tem transtorno de estresse pós-traumático. Mas tem uma pesquisadora que ela estuda sucesso pós-traumático. E isso existe de verdade. Tem gente que sofreu um monte por causa disso. Então, você está aí sofrendo as suas mágoas, mas existe uma chance de você transformar tudo isso em muitos ganhos para você. Com terapia, com ajuda, com encontro. Mas essa live, para mim, é um recado de esperança. A gente dá para se tornar uma boa pessoa, dá para transformar dor em esperança. E o mais importante, você não está sozinho, 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 e você não está sozinho. E quando você achar que você está sozinho, ainda assim você não está sozinho. Tem outras milhares de pessoas vivendo isso, e há esperança, há cura, há encontro, há amor, há um monte de coisas para além da nossa história de dor. É isso. Que homem lindo! Eu falei para você hoje que alguma coisa me dizia que eu ia encontrar um cara que eu ia ter o maior prazer em me tornar amiga. Eu não retiro, só reforço. Até porque, Caio, você falou uma coisa que eu também quero dizer. Se você quer um terapeuta formal, um terapeuta que fala bonito, não vá na página do Caio, não. Porque o Caio é de verdade. E isso vale aqui na página do Papo de Terapia também. Eu sou vítima de uma relação afetiva com o narcisista. E eu sei exatamente o que você viveu, mas numa outra proporção. E não existe uma dor menor ou maior. O que existe são dores numa relação tóxica, e nós dois somos dois sobreviventes e a gente tem muito orgulho da gente. Caio, muito obrigada, viu? Obrigada por dividir sua história com a gente. Tá bom? A senhora salve essa live. Eu não sei quando terei condição emocional de fazer outra com este tema, e acho que muitas pessoas podem se beneficiar. Obrigado a quem assistiu, por acolher a minha história, por ouvir. Espero que isso traga luz para muitas pessoas. Com certeza. Obrigada, querido. Um beijo. Beijo para vocês. Tchau. Tchau. Esse é o Caio Graneiro. Passa lá na página dele, curte ele, acompanha. E bom final de semana para vocês. A gente se vê na próxima live. Tchau.